bem-vindos ao Cine Oeste, a série sobre os realizadores do cinema e audiovisual da região Centro-Oeste. Eu sou Pedro Henrique, aluno do IFG e também editor da série. Na nossa primeira temporada vamos retratar um pouco do cenário do cinema goiano, conversando com profissionais da área, retratando suas perspectivas, desafios e trajetória. E a Dagmar, você começou, qual foi o seu primeiro filme? Menino. Foi lá no... Eu tava fazendo jornalismo, aí lá em Uberlândia. Aí foi um menininho que a gente arrumou, então era um menino contando a história do bairro dele. Aí ele que contava a história. Foi bem legal. Chama Quiser, faz tempo. Isso foi quanto ano? Isso foi 2005. Aí depois, quando eu terminei a faculdade, eu queria falar sobre prostituição. Aí tinha que fazer um projeto experimental, ou podia ser um documentário, ou um jornal, ou qualquer coisa. Ficamos 6 meses andando na noite, nas madrugadas, e eu queria mostrar, não era assim sacanagem, porque a vida delas não é sacanagem nenhuma, né? É sofrimento puro. E aí, chamava... Só que eu não sabia, eu nunca tinha assistido De Olhos Fechados, aí o filme chama De Olhos Fechados, o Submundo do Sexo e a Verdade. Mas na internet tem uns 600 mil visualizações. E você, começou aonde? Me fala. Na verdade, eu comecei fazendo registros, assim, na verdade, eu tinha uma câmera e saí registrando o cotidiano da cidade, assim, a ideia... Nem pensava assim, vou fazer um filme, nada disso, assim, eu queria registrar. Depois, quando começa o FICA, em 99, eu fiquei encantado com o cinema e eu comecei a fazer os meus registros a partir do festival. Aí foi em 2001, eu fiz alguns registros da conquista do título, né? Daquele momento do patrimônio e tal, de receber o título de Patrimônio da Humanidade. Achei que não. Aí foi logo em seguida a gente resolveu. Eu e a artista Marli Mendanha, aí ela me chamou para fazer um registro na escola, na Veiga Vale. Você tinha quantos de um anos? projeto, eu tava com 16, eu já tava com 16 anos. Criança. Aí eu fiz meu primeiro projeto, foi Repintando a Nossa História, que eu contava a história a partir das artes plásticas, o cinema, é claro, que estava fazendo um registro, eu contava a história de como Goiás consegue conquistar o título de Patrimônio da Humanidade. Esse foi meu primeiro curta, Repintando a Nossa História. Aí eles abriram a mostra especial pra gente no FICA, foi o primeiro curta produzido pela cidade durante esse processo do festival. Foi esse, Repintando a Nossa História, na época. Aí circulou bastante, circulou nos festivais. E você nem fazia história ainda? Não. Aí na verdade, eu fui pra história, na verdade eu já fazia história antes de ir pra... Eu não tava na universidade, na verdade. Mas assim, eu na verdade já entrei pro cinema já com essa ideia assim, de bem documental, sabe? Assim, eu gostava dessa coisa documental mesmo. Eu sempre fui pesquisador desde criança. E quando eu vim pra Goiás, eu já colecionava postais. Cheguei com 10 anos de idade, já comecei a colecionar postais de Goiás. Com Cora primeiro, para variar. Fala em Cora, me fala esse outro da Cora. Então, esse da Cora já foi o primeiro que eu tive apoio. Foi pela Lei Goiás na época. Esse foi em 2011, se eu não me engano, foi lançado em 2011. E aí, e seu envolvimento com Goiás também, como é que é isso? Menino, a princípio eu vim atrás do marido. Ótimo. Ele veio para a universidade e eu em Uberlândia trabalhava e 2 anos depois esse negócio não dava certo, eu falei, eu vou embora, né? Porque ele não vai largar o emprego. Eu ia atrás. E vim sem conhecer nada, ninguém, cheguei aqui, falei, gente... E aí a gente já tinha o projeto de fazer o filme Dom Tomás. Documentos confidenciais dos órgãos da ditadura militar de 1976 e 1977 revelam como eram vigiados o clero, os leigos e os camponeses em Goiás pela repressão. Em um desses documentos, com o título Referência às Ligas Camponesas, Atuação da Esquerda Clerical, dizia que Dom Tomás Balduino agia para infelicidade da nação. A
gente começou na Pastoral da Terra lá em Uberlândia, em 2008. Eu mudei para cá em 2012. E aí aqui era a terra de Dom Tomás, né? Falei, isso me animou bastante. Eu vou embora para Goiás porque eu vou ficar perto, né? Vou ficar, né? Então, vim. E gostei demais. Gostei demais da cidade, porque eu gosto demais de andar a pé, cidade pequena. Aqui né? Tem que ser até. E assim, cidade histórica, apaixonei pela, né? E aí o Dom Tomás era vivo e eu ficava na cola do Dom Tomás. Começou esse filme do Dom Tomás. Quantos assentamentos se firmando, produzindo, melhorando, o pessoal se reunindo, estudando, procurando entender o que é reforma agrária e viver como um testemunho de comunhão com a Mãe Terra. Nós precisamos dar esse testemunho, até para aqueles latifundiários, ou então aqueles grandes produtores da soja, destruidores dos nossos cerrados. Eu falei, eu quero voltar a estudar. Aí voltei a estudar também, né? Fazer mestrado e continuando. Aí depois do Dom Tomás, eu fui a gente foi conhecendo muita gente no Brasil inteiro, até fora, né? Que a gente saía, ia para outros lugares, México, para outros lugares para entrevistar pessoas. E aí comecei a conhecer pessoas. E nessas pessoas começou a chamar para fazer outros projetos, né? E sempre ligado aos direitos humanos, né? A luta pela terra, né? E tal. A gente vai aprendendo todo dia, né? Você aprende todo dia. E você tem apoio? Então, apoio da família. Alguma lei, nada? Lei nunca, menino. Nunca. Nunca tive apoio de lei. Tenho, assim, de amigos tive muito, de entidades, né? Porque nesse meio social, as entidades também se apoiam, se ajudam, né? Foi a minha primeira experiência na ficção, e assim, com a Cora, assim, né? Na verdade, eu nunca tinha feito ficção, era só documentário, vem do documentário, mas mesmo assim, meus filmes, na verdade, mesmo sendo ficção, ele é bem, quem assiste vê que é bem documental mesmo, assim. E eu não saio, até porque minha pesquisa, eu tenho uma pesquisa, assim, eu faço a pesquisa a fundo mesmo, assim, não é uma coisa criada por mim, tanto que o Hugo, né, o último trabalho, ele é bem documental, assim, tanto que eu não falo pelo personagem, o Hugo mesmo fala pelo próprio Hugo, porque eu fui nas falas dele, sabe, para construir o personagem, assim. Então, bem ligado a isso. Como que é dirigir assim a galera? A ficção? Foi difícil. Assim, ó, primeiro foi um choque, né? Porque a gente tava tão acostumado a essa coisa de senta aqui e fala, né? Conta a sua vida pra mim. E agora chega ali um set que eu... E assim, acho que o primeiro choque não foi só dirigir, foi ter gente ter mais gente no set, né? Que também muda muito, porque até eu começo só eu uma câmera e depois eu já pego um set aí com 30 pessoas e com uma atriz de fora, assim, eu já fui, também eu quis, atirei muito alto também, assim, porque eu já trago uma atriz de fora para dirigir. Então, assim, foi uma experiência traumática no início, assim, no primeiro dia eu vou ser franco, assim, eu falei assim, eu acho que não vai rolar esse filme, mas depois foi bacana, assim, igual essa figura da Maria Macaca, era super conhecida e tal, mas é puta preconceito, né? As pessoas chamavam ela de Maria Macaca porque ela era negra, né, e tal, e ela levava aquilo na esportiva e ficou conhecida como tal. As pessoas ainda falam dela em Goiás, né, muito. E falam dela e tal, eu lembro de Maria Macaca, mas ela era uma negra que servia a casa da fulana de tal. Entendeu? Lembram dela mais como a empregada, como a escrava. A escrava, porque por mais que... Isso é um trabalho escravo, imagina, você carregar água da cabeça, litros d'água da cabeça do chafariz da Carioca para a Praça do Chafariz ou para qualquer outro lugar, é um trabalho escravo. É branca, é verde, é encarnado, fogo nos campos de batalha. Ele venceu a guerra e não perdeu soldado. E eu acho que é isso o papel do meu trabalho até, assim, de quando eu trabalho com patrimônio material e ter que as pessoas se reconheçam, sabe? Esse acho que é um do meu foco, assim, que Goiás se reconheça
nessa produção. Acho que é uma forma de eu devolver esse carinho deles Você recebe. comigo, assim, de ter me recebido, de abrir as casas e tal. Eu acho que é uma forma de devolver isso, registrando as histórias dos antepassados, né? E o que você está Isso aí. fazendo agora? Fora o mestrado? Ah, o mestrado. Agora é o mestrado, né? Mas assim, dentro do mestrado eu estou discutindo, como estou discutindo a história, o cinema em Goiás, as performances das projeções das salas do cinema em Goiás, aí eu estou produzindo um curta também, na verdade. Não sei se vai ser um curta, talvez vai ser um médio. Depende, é o processo. E o seu? Qual que é o próximo agora, depois de Dom Tomás? Pois é, a gente está com 3 produções de longa. Uma é sobre uma etnia que chama Riquibatsa, lá no norte do Mato Grosso, que é um longa. A história é feita toda na língua do povo Riquibatsa. Bacana. E a gente já fez toda a captura de imagens, né? Foi uma equipe toda de amigo, parente, marido, tudo assim. Sempre. A produção, Ótimo. o pessoal, que é uma parceria junto com o CIMI, né? Eles arcaram com toda a produção e agora a gente está na fase de fazer a decupagem do material e tudo mais. Mas esse filme especial, cada obra vai mudando um pouquinho sua vida. Não só assim que você vai aprendendo mais tecnicamente, a mexer no som, a arrumar o som, a cor, tudo, né, do filme, mas a viver, né, vivenciar. E aí a gente ficou convivendo com eles um mês, mais ou menos, a primeira vez, depois foi de novo, mais uns 20 dias. E aí a gente vê o tanto que a gente é ignorante, né? O tanto que a gente dessocializou, né? Que fala, né? E assim, esse filme especificamente, ele para mim é para mim, assim, né? É uma mudança para mim. E a gente quer fazer ele todo na língua do povo Riquibatsa. O roteiro e toda a produção foi construída junto com o povo, né? Junto com os caciques, né? São 36, eles escolheram o nome, eles, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? E aquele coletivo, porque assim também, quando você vai construir qualquer coisa, parece, não, é uma coisa minha, mas quando você vai socializar, fazer coletivo, é um aprendizado, porque pra gente que não aprende a ser coletivo, né? Até quando a gente é pequeno, né? Com os irmãos, divide isso aí, não, é meu. É difícil demais, ainda mais no cinema. A gente está produzindo um outro também, de 2 freiras, e é da luta pela terra, são 2 antigas, né? Legal. E a gente começou a filmar na França o ano passado, e esse ano termina aqui no Brasil. E um outro também que a gente está fazendo é sobre os agrotóxicos, né? Que é contra os agrotóxicos, né? Uma campanha muito, quase pedagógico, né? E também relacionado às abelhas, né? Pela extinção das abelhas. É um processo de 4 países, né? Bolívia, Peru, Argentina e Brasil, né? Nesses 4 lugares. Assim, eu acho incrível quando você faz ficção, porque eu ainda não consigo fazer. Parece que é tão mais. Parece que é tão mais prático. Você pega. Não, fazer documentário. Não é tão prático assim. Não é fácil assim. Porque assim, quando você vai para ficção, você está tudo pronto. Pronto assim, o seu roteiro está desmiuçado ali, a cena está ali, você vai olhar para aquele lugar assim, assim. Aí quando você vai fazer roteiro de documentário, não, você faz um pré-roteiro e vai para a roda, né? E vai para a vida. Pode acontecer. Aí depois você pega tudo aquilo e monta, né? E já é um trabalho mais solitário também, a montagem do roteiro, né? Eu acho bem mais difícil. A construção na hora de... Eu acho lidar com muita gente é muito difícil. Nossa, já do pensou? set, eu acho isso. Ali? Eu acho isso. Eu acho que não é nem a questão do recurso e correr atrás e tal para montar isso, assim. Eu acho que a minha grande dificuldade é lidar com as pessoas. É muita gente, é muito ego. Cinema é ego demais, assim. O fulano de tal, da equipe tal, é ego lá em cima e quer lidar com, sabe? Isso pra mim eu acho meio é uma coisa que eu tenho uma certa dificuldade ainda, assim, de lidar. Eu acho que pra mim, assim, o que vale é isso pra mim, assim, essa coisa
de estar fazendo, poder ajudar o outro, de tentar contar a história do outro. Então o cinema pra mim é isso, assim, sabe? Não é essa coisa de competição, nem nada disso. Por mim, eu nem mal mando meus filmes pra festival, muito assim. Eu fiz, eu já tô louco pra fazer outro logo. Eu quero contar outras histórias, o negócio é contar histórias. Mas essa distribuição... É complicada, né? Ela é complicada. E acaba sendo pra assim, gente mesmo, né? Você acaba, quando você não tem uma produtora, né, que tá ali... Ou quem vai que distribuir. Nós somos a própria produtora, a gente acaba fazendo nós mesmos, né? E a vinda desse curso de cinema para Goiás foi um ganho muito grande, assim, né? Não só para esses que estão começando agora, que pode ter essa oportunidade, como estão tendo, né? Mas para a gente mesmo. Tanto que no último filme eu tenho vários alunos do IF que trabalharam comigo. Quem montou meu filme foi um dos alunos do IF. Então, assim, e montou e fez um trabalho maravilhoso, assim. Até foi lindo o trabalho dele, que é o Júlio. Ele montou, todo o filme foi montado por ele. E teve vários outros que trabalharam no figurino, que trabalharam, enfim. Então, assim, eles vieram para somar. Eu acho isso muito bacana. O que você espera para o seu futuro, assim? Então, na área cinematográfica, é isso, assim. Eu espero fazer um longa ficção logo. Vou arriscar. Eu pretendo e vou lutar para conseguir ver se a gente consegue aprovar aí um projeto para longa ficção, contando alguma coisa de Goiás. Tenho vários projetos começados aí, ideias, não defini qual seria o primeiro ainda. Biográfico, eu gosto muito dessa linha, né, também, gosto muito da biografias, das cinebiografias. E é isso, tentar viver, assim, de continuar produzindo, assim, mesmo sendo um cinema independente, mesmo sendo, né, com as dificuldades, passando chapéu ou não, enfim. Mas eu quero tentar produzir mais coisas. Mas você sabe que isso outro dia eu estava pensando nisso. A responsabilidade de quem trabalha no audiovisual é um negócio doido. É muito importante. Por quê? A gente não tem história oral mais. Nossa história oral quase não existe. No Zap, poucas palavras, oi, tudo bem, né? Muito... Não tem mais história oral. E se você não faz aquele recorte, faz essa narrativa, daqui uns 100 anos, se você não contou aquela história, ninguém vai contar, ninguém vai saber. Com certeza. Porque na família corta. Então, não tem. E isso que eu tenho feito, assim, tentado fazer aqui em Goiás, é isso. Assim, um dos projetos que eu tenho, que é o Ponto de Cultura e Imagem da Memória, é esse, sim. E é o que eu venho trabalhando na minha linha de pesquisa dentro do meu próprio cinema. Sabe, assim, meu próprio cinema no sentido, assim, é o que eu tento fazer nos meus filmes mesmo, assim, que é essa coisa de tentar salvaguardar essa memória de Goiás. Porque Goiás, até então, enquanto patrimônio da humanidade, tem uma valorização gigantesca do patrimônio material. E quase não se tem, não se pensa do imaterial. O que nós temos de registro de patrimônio material em Goiás? Entendeu? Então, tipo assim, e isso eu vi, assim, desde quando eu comecei a fazer meus primeiros filmes, eu vi que não tinha, assim, muita coisa. E é isso que eu venho lutando, através dos filmes que eu faço independente e do Ponto de Cultura, que é uma coisa que eu venho carregando também, tentando fazer para isso, para montar esse acervo, assim. E depois deixar esse acervo à disposição da comunidade, ou de algum pesquisador que vier a Goiás e quiser pesquisar. Bom demais, menino. Né? Vamos lá, vamos tentar, né? Vamos tentar fazer, vamos fazendo, vamos indo. Vamos indo. Essa ideia, vamos indo. Vamos fazendo o nosso cinema. Muito bom, né? Isso aí.